Outra grande guerra é iminente. Como um cidadão comum, você sente que a única coisa que pode fazer é acompanhar os desdobramentos. Mas aí você vê lá longe uma explosão enorme. E sua casa toda começa a tremer. As primeiras ofensivas começaram. E sem qualquer plano oficial do governo sobre como se manter seguro, seu destino só depende de você. Este é o Como Sobreviver à Terceira Guerra Mundial. Clique em gostei e se inscreva no canal para receber mais dicas de sobrevivência. As relações internacionais estão bem tensas ultimamente. Então a ideia de um conflito global agora não é tão absurda. Alguns países, como Suécia, Alemanha e Lituânia, estão até ensinando a população a se preparar para uma possível guerra. Sendo assim, será que você deve se prevenir também? O que fazer caso sua cidade vire uma zona de guerra? Como você poderia escapar? E para onde seria seguro ir? Aqui vão algumas dicas para te ajudar a sobreviver. Primeiro passo: prepare-se para o desastre. Algumas pessoas vão pensar que você enlouqueceu. Mas nunca é cedo demais para se preparar para uma emergência como essa. Você tem que ter um kit básico de sobrevivência. Não precisa ser tão completo. Só alguns itens essenciais dentro de uma bolsa ou caixa fácil de carregar. É fundamental ter água, alimentos não perecíveis, um kit de primeiros socorros, alguns medicamentos e ferramentas multiuso, como um canivete. Agora que você aprontou o seu kit de sobrevivência, é hora de montar um plano de emergência. Defina pontos de encontro estratégicos para o caso de um ataque. Escolha lugares seguros e conhecidos onde sua família vai poder se abrigar ou se reunir. E tente praticar a execução desse plano. É muito fácil esquecer todos os detalhes durante o tumulto coletivo. Isso nos leva ao próximo passo. Segundo passo: não entre em pânico quando os ataques começarem. É claro que é fácil falar, difícil fazer. Mas numa crise, é importante manter o foco e tomar decisões lógicas, deixando de lado as emoções. Fique longe das janelas, de qualquer objeto grande e vá depressa para o nível mais baixo da sua casa. Se você mora num prédio, não use o elevador. Desça de escada. Estar no subsolo ou num porão enquanto o ataque está em curso vai diminuir a possibilidade de ferimentos. Caso você tenha a sorte de sobreviver à primeira ofensiva, não perca tempo e comece a verificar sua casa imediatamente. Decida se ela ainda pode ser usada como um abrigo seguro para você e sua família. Se o estrago for considerável, você precisa procurar lugares alternativos. Terceiro passo: afaste-se de possíveis alvos. Agora que sua cidade está sob ataque, é melhor você sair de perto de qualquer coisa que possa ser o próximo alvo de uma bomba. Ou seja, edifícios importantes ou famosos, monumentos, pontes estratégicas, túneis e bases militares conhecidas. Você precisa pegar a estrada o quanto antes, porque é só uma questão de tempo até que o caos tome as ruas. Use um mapa detalhado para encontrar rotas alternativas que tirem você da cidade. Assim, você vai enfrentar menos trânsito. Os aplicativos de navegação do celular são uma boa ideia. Mas não sabemos por quanto tempo as redes de telefonia vão funcionar. Quarto passo: encontre abrigo. Para aumentar sua probabilidade de ficar vivo, você deve se alojar bem longe do combate. Pode ser um centro comunitário, um hospital, um shopping center ou a casa de um amigo. Precisa ser um local que ainda tenha água encanada, eletricidade e gás. Tenha em mente que as redes elétricas podem parar de funcionar a qualquer momento por causa de um bombardeio ou um ataque cibernético. Então também é interessante pensar num espaço que tenha um gerador movido a combustível ou energia solar, só por precaução. Quinto passo: antecipe um ataque nuclear. Caso uma guerra mundial aconteça nos dias de hoje, provavelmente vão usar armas nucleares. E isso complica bastante seu plano de emergência. Se você avistar uma explosão nuclear, a primeira coisa que deve fazer é ficar atrás de uma barreira, porque a onda de choque pode vir na sua direção. Em seguida, precisa achar logo um abrigo totalmente fechado.
Você tem de 15 a 20 minutos antes que resíduos radioativos comecem a cair do céu. Cubra a boca e o nariz com um pano e feche os olhos. Isso vai dificultar sua busca por abrigo, mas vai te proteger de alguns danos. Tente entrar num prédio ou numa área cercada de paredes grossas de concreto e, de preferência, fique no subsolo. Depois disso, tire a primeira camada das suas roupas e o que usou para cobrir a boca. Coloque tudo num saco plástico e feche bem. Lave seu corpo o mais rápido possível. É hora de se aninhar. Você vai precisar ficar no abrigo por, pelo menos, um dia para garantir que os perigos da radiação desapareçam. Seguindo essas dicas, é possível que você fique escondido num lugar seguro até que tudo isso acabe. Você está no clube de tiro com um amigo, praticando tiro ao alvo depois de uma semana agitada. Durante a preparação, seu amigo acidentalmente aponta a arma na sua direção. Más notícias. A arma não estava vazia. Você levou um tiro e precisa de ajuda imediatamente, ou vai morrer. Este é o Como Sobreviver a um Tiro de Arma de Fogo. Mortes e ferimentos relacionados a armas de fogo acontecem todos os dias no mundo. Só nos Estados Unidos, são mais de 100 mortes diárias. E mais de 200 pessoas são baleadas e feridas. O estrago que uma bala pode causar numa pessoa é devastador. Um menino de 14 anos levou um tiro no abdômen. Por mais que o ferimento não parecesse letal, a bala viajou pelo corpo do jovem. Ela perfurou os intestinos, pâncreas, baço, estômago, diafragma e um pulmão antes de se alojar na coluna do garoto. Por sorte, depois de 4 horas de cirurgia e algumas consultas de acompanhamento, ele sobreviveu. Existe uma estimativa de que você tem entre 80% e 90% de chance de sobrevivência se for baleado numa região não fatal. Mas nem todos vão ter a mesma sorte daquele menino. E se você sobreviver, pode acabar com sequelas graves que vão te marcar para sempre. Alguns dos danos são causados pela bala que perfura seu corpo, mas a potência do projétil pode ser mortal. As balas podem ser de diversos formatos e tamanhos, e cada uma tem diferentes características de transferência de energia. Um projétil de 9 mm, usado normalmente por policiais, pode viajar até 1.450 km por hora e te atingir com uma força de cerca de 470 joules. Se aumentarmos um pouco o tamanho, a munição de rifle de 5,56 mm é bastante usada em fuzis de assalto, como os tipos AR-15 e M4. Ela viaja a 3.300 km por hora. Quando acerta o alvo, essa bala atinge impressionantes 1.760 joules. Isso é mais de 4 vezes a potência do projétil de 9 mm. Se você for atingido com toda essa energia, sua pele vai absorver o impacto. Mas a potência vai precisar ser transferida para outro lugar. A perfuração de entrada vai criar uma abertura grande e depois se contrair. Só o trauma causado pela colisão já pode causar sérios problemas. Então, se você levou um tiro ou viu alguém ser atingido, qual é o próximo passo para conquistar a sobrevivência? Primeiro passo: estanque o sangue. O primeiro e mais importante passo é tentar parar o sangramento. Pressione a ferida usando o que tiver disponível, como uma camiseta ou curativos. O ex-militar estadunidense Conor Narciso diz que 90% das mortes que poderiam ser evitadas no campo de batalha ocorre por causa da perda de sangue. Por isso, evite ao máximo perder sangue demais. Segundo passo: procure o orifício de saída. Depois de pressionar o ferimento de entrada, procure o de saída. Se ele existir, vai ser uma fissura grande. Aperte ele com força também. Caso a lesão for grande, você vai precisar evitar a entrada de ar. Isso poderia causar o colapso do seu pulmão. Tente encher a ferida de gás ou curativos. Em seguida, passe uma fita adesiva ou algo que ajude na vedação completa.
para impedir que o ar entre. Terceiro passo: peça ajuda. Após o tiroteio, você deve chamar uma ambulância imediatamente. É fundamental ter atendimento médico no local o mais rápido possível para sobreviver a um ferimento à bala. Se um paciente conseguir chegar ao pronto-socorro em 60 minutos depois de ser atingido, a chance de sobrevivência é maior. Quarto passo: cuidado com o estado de choque. O choque geralmente acontece quando existe perda de sangue, se não houver pressão o bastante nas feridas de entrada ou saída. Entrar em choque pode causar perda de consciência. Se a área do ferimento permitir, deite e levante as pernas. Abra todos os botões e afrouxe cintos e tente se manter aquecido. Caso você esteja ajudando alguém que foi baleado, observe os sinais de alerta, como palidez, suor, tontura e respiração acelerada. Coloque um casaco ou uma jaqueta na pessoa. Quinto passo: evite a infecção. Normalmente, você não iria retirar o curativo, porque isso poderia abrir ainda mais a ferida. Mas, se não conseguir ajuda ou se estiver numa situação caótica onde os médicos não podem chegar até você, tente limpar o local afetado. Na hipótese de a lesão não ser tratada do jeito certo ou ser refeita depois de um tempo, você corre o risco de se infectar. Isso pode causar várias complicações. Sexto passo: descanse. Quando você leva um tiro, seu corpo tem que lidar com muitas variáveis. Descanse e permita que ele se recupere. Ser baleado pode ser uma experiência assustadora e pode fazer com que você veja a vida de um jeito diferente. Mas é possível sobreviver a um tiro de arma de fogo se você agir rápido e com segurança. Mas e se o perigo não for uma arma? E se você estiver perto de uma granada explodindo? Ela causaria mais danos do que um projétil? Não precisa se abaixar agora. Temos todas essas informações prontas para você. Veja como sobreviver a uma explosão de granada aqui. Onde é que arrumou uma granada? Sei lá. Você está aí, cuidando dos seus problemas, quando alguma coisa cai do nada no seu pé. Não dá nem tempo de dizer, deu ruim. E você percebe que o pequeno objeto misterioso é uma granada. O que você pode fazer para sobreviver a uma explosão de granada? O explosivo por si só não é uma coisa tão preocupante. Quer dizer, enquanto o pino está no lugar. Lembra da parte externa de uma granada comum, que tem vários quadradinhos? Imagine que eles são mísseis minúsculos, e quando ela explode, eles espalham estilhaços para todos os lados. Os fragmentos de metal podem acabar com seu dia, causando ferimentos graves ou até sua morte. Como eles saem andando no cinema quando alguma coisa explode atrás deles? Não tem como! Então, se essa carga assassina cair nos seus pés, que diacho você deve fazer? Se jogar no chão? Ou ajoelhar e rezar? Bem, estamos prontos para responder essas perguntas. E aqui estão as melhores dicas para te ajudar a sobreviver a uma explosão de granada. Primeiro passo: corra. Se uma granada cair do seu lado, você vai querer sair dali voando. Você só tem cerca de 1 segundo para correr ou pular o mais longe e mais rápido que puder. Na melhor das hipóteses, você vai chegar a uns 4,5 metros de distância da explosão. Isso é o mais longe que a maioria das pessoas atinge em 1 segundo. Segundo passo: vá para o chão. Em seguida, deite de bruços e deixe seu corpo o mais colado ao chão que conseguir. Esse é o melhor jeito de evitar ser atingido por estilhaços, porque diminui a superfície exposta do seu corpo. Terceiro passo: pés para fora. Ok, você está deitado perto de uma granada. Não foi bem assim que imaginou seu dia, né? Mas você precisa colocar seus pés na direção da granada. Desse jeito, se algum estilhaço te atingir, ele vai parar na sola do sapato e talvez nos pés. Eu sei, não é o ideal, mas é bem melhor do que ser atingido na cabeça. Quarto passo: proteja o corpo. Não importa o que acontecer, fique abaixado.
Vire o rosto na direção contrária à explosão e cubra sua cabeça, seus olhos e ouvidos. Você não vai querer deixar sua pele, muito menos seu cérebro, vulnerável à detonação. A granada explodiu e agora a poeira começa a baixar. Por uma combinação de treinamento e algum milagre, você está vivo. Parabéns! Você sobreviveu a uma explosão de granada. Pode se gabar à vontade. As granadas são armas extremamente perigosas e devem ser levadas bem a sério. Se, infelizmente, você ficar cara a cara com uma, vai querer se afastar o máximo possível de uma morte violenta. Nosso conselho é: fique longe das granadas. A maioria de nós vive em países de governo democrático. Confiamos nesse modelo para administrar o país e tomar as decisões certas. Mas e se esse sistema mudasse? E se quando você menos esperasse, estivesse vivendo sob as regras de um ditador? Sua vida pode mudar radicalmente. O que seria diferente? Este é o Como Sobreviver a uma Ditadura. Curta e compartilhe este vídeo para receber mais dicas de sobrevivência. Antes de mais nada, vamos entender as características da ditadura e da democracia. Num regime democrático, os cidadãos votam nas pessoas que querem no poder. Isso acontece em países como o Uruguai e a França. As ditaduras funcionam de um jeito bem diferente. Nesse caso, uma pessoa ou um grupo pequeno tem o poder absoluto sobre a nação. Duas figuras perversas se associaram a isso no século passado: Hitler e Mussolini. Ambos usaram ideologia e terror para controlar o povo. Caso isso acontecesse onde você mora, surgem as dúvidas. Qual a probabilidade de o seu país adotar um regime autoritário? O que você poderia fazer para impedir que o ditador tome o poder? E em quem você pode confiar? Primeiro passo: bote a boca no trombone. Se você acha que o seu país pode acabar numa tirania, precisa se posicionar e falar logo. O tempo é curto. A história nos mostra que as ditaduras podem chegar ao poder da noite para o dia. Segundo passo: seja cético. Esse regime faz uso da propaganda. Nos últimos anos, ela ganhou força com o que chamamos de desinformação. Or as it's called, fake news. Nessa situação, não acredite em tudo que está na mídia. Os ditadores podem controlar os jornais, a TV e a internet. Por isso, tenha um pensamento crítico e lógico. Manter um ceticismo saudável pode te ajudar a avaliar as informações que recebe. E ser consciente é essencial para ter uma visão equilibrada dos fatos. Terceiro passo: não confie em ninguém. Caso você esteja vivenciando uma ditadura, não sabe em quem pode confiar. Seu vizinho, seu melhor amigo ou até sua família podem estar contra você. Qualquer um pode ser um espião. Então, tenha cuidado com o que fala. Se você discorda do governo, nunca vai saber quem pode estar ouvindo suas conversas. Quarto passo: fique na sua. Os indivíduos que emitem opinião e se destacam da multidão são os primeiros a desaparecer. Para continuar vivo, faça parecer que você não se opõe ao sistema autoritário. Abaixe a cabeça e siga as regras. Tenha ainda mais cuidado se você faz parte de uma minoria. E não estamos falando aqui só de raça. Qualquer grupo pode virar um alvo. Sua crença religiosa, orientação sexual e outros fatores podem ser motivo de perseguição. Quinto passo: saia do país. Essa é uma decisão difícil. Você deixaria para trás sua casa, talvez sua família e tudo o que tem? Mas essa pode ser a única opção de escapar da tirania. Com sorte, os países vizinhos vão acolher refugiados. Caso eles não ajudem, fugir pode ser tão perigoso quanto ficar. Recentemente, temos visto histórias de pessoas fugindo da Coreia do Norte. Todos os anos, 1000 cidadãos conseguem sair dali em busca de uma vida melhor. Sexto passo: não perca a esperança.
Talvez a atitude mais importante que você possa ter durante uma ditadura é manter a esperança. Caso contrário, todos os outros passos foram em vão. Perder a esperança pode ser devastador. Sua família vai confiar em você para permanecer forte. Mesmo que não seja possível lutar ou se opor, resista e saiba que alguém está lutando e que você não está sozinho. Comemore as pequenas coisas para manter o ânimo. Sua cultura e tradições são importantes. Então, não se esqueça de quem você é. Nunca se sabe o que vai acontecer. O tirano poderia cair na mesma velocidade que tomou o poder. Precisamos deixar claro que é bem pouco provável que um regime autoritário se estabeleça na maior parte do mundo. Nos últimos anos, países como os Estados Unidos, o Brasil e a Índia deram sinais de associação à tirania. Mas, na verdade, isso não aconteceria tão facilmente. Algo que aprendemos com a história é que as ditaduras sempre envolvem perseguição e morte de milhares de pessoas. Mas, apesar do medo, a esperança e o amor prevalecem. Hoje, estamos comparando a escala de 6 das bombas nucleares mais destrutivas do mundo, incluindo uma tão devastadora que foi considerada arriscada demais para ser usada. Prepare-se, está prestes a ficar barulhento. Para começar, temos a bomba de 15 quilotoneladas que os americanos lançaram sobre Hiroshima em 1045. O garotinho causou a morte de cerca de 80 mil pessoas e expôs dezenas de milhares a altos níveis de radiação. Fica pior, a temperatura perto do local da explosão, em Hiroshima, atingiu 300 mil graus Celsius. Para se ter uma ideia, isso é cerca de 300 vezes mais quente do que a temperatura na qual os corpos são cremados. Parece horrível, certo? Bem, estamos apenas começando. Em 2017, a Coreia do Norte detonou uma bomba nuclear 16 vezes mais poderosa que a que devastou Hiroshima. Disse que a bomba nuclear pesava cerca de 250 quilotoneladas. Sim, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os investigadores não sabem exatamente qual foi a potência da bomba, e a Coreia do Norte não revelou a informação, mas estimam que tenha sido entre 148 a 328 quilotoneladas. Por outro lado, a comunidade de informação americana estima que tenha sido de 140 quilotoneladas. Mas uma coisa é certa: foi sentida em todo o mundo. Sério, essa bomba foi tão intensa que causou um terremoto com magnitude de cerca de 6,3. As ondas sonoras da explosão foram tão poderosas que foram captadas por sismógrafos em todo o mundo. A seguir, uma das bombas mais poderosas do arsenal dos Estados Unidos, a B-83. Esta bomba nuclear tem uma potência de cerca de 1,2 megatoneladas de TNT. Mas o que é que isso significa exatamente? Bem, vamos analisar isso. Você não precisa ser um físico nuclear para saber que quer estar longe de um deles. Uma vez atingido, criará ondas de explosão com uma força de cerca de 180 toneladas métricas e velocidades de vento de 255 km por hora, num raio de 6 km. Se você estivesse em um raio de cerca de 21 km, sofreria cegueira instantânea. Dentro de um círculo de 8 km, você teria queimaduras de 3º grau, onde o tecido do seu corpo fica com bolhas e destruído. E se você estiver num raio de 1 km, será atingido por ondas de choque com 720 toneladas métricas de força e ventos de 756 km por hora. Do ponto de vista médico, vai ser um estrago. Há cerca de 650 B-83 em serviço ativo, o que é reconfortante. Em seguida, Castelo Bravo, a maior bomba nuclear já testada pelos americanos. Ela atingiu cerca de 15 megatons e causou uma explosão 2,5 vezes mais devastadora do que os pesquisadores previram. E isso era obviamente um problema. Sim, esta bomba era 1000 vezes mais poderosa do que a que foi lançada em Hiroshima. Detritos radioativos espalhados por 18 mil quilômetros quadrados, contaminando pessoas em ilhas próximas e até num barco de pesca japonês. Este foi considerado o pior desastre radiológico da história dos Estados Unidos e causou uma enorme revolta contra os testes nucleares. É compreensível quando se vê a espantosa nuvem de cogumelos com 7,2 km de largura e 39,6 km de altura. Ah,
e criou uma cratera no fundo do oceano com quase 2.000 metros de largura e 76 metros de profundidade. Isso é enorme, mas os próximos 2 da nossa lista são ainda maiores. A Tsar Bomba 50 não era uma bomba comum, era uma bomba de hidrogênio e a mais poderosa alguma vez testada. Tinha um rendimento de cerca de 50 megatoneladas. Em 1961, a URSS detonou-a numa pequena ilha do Ártico, criando uma onda de choque que transformou a ilha numa pista de patinagem. A bomba foi encomendada por Nikita Khrushchev e pesava 27 toneladas e exigia um bombardeiro aéreo para transportá-la até o Ártico. A detonação foi tão poderosa que derrubou o bombardeiro 900 metros antes que o piloto pudesse corrigir a rota. Não é difícil perceber por que é que uma bomba com este tipo de potência nunca mais foi fabricada. Mas isso não significa que a URSS não quisesse. Ok, Khrushchev pode ter encomendado a Tsar Bomba 50, mas sabia que ele queria originalmente uma bomba nuclear de 100 megatoneladas? Sim, mais 50, querida. O plano era criar uma bomba de 3 camadas com camadas de urânio separando cada estágio, mas testar a bomba também era, qual é a palavra? Arriscado. Até os físicos soviéticos temiam que a bomba cobrisse todo o norte da URSS com uma enorme nuvem de precipitação radioativa. E se isso não bastasse, a bomba era muito pesada, tão pesada que não poderia ser colocada em um míssil ou amarrada a qualquer avião, e mesmo que pudesse, teria sido necessária uma quantidade absurda de combustível para chegar até ela. O alvo e voar para longe com segurança, tornando-se uma viagem só de ida para qualquer piloto. Quanto tempo você tem que esperar lá dentro, enquanto se esconde das consequências nucleares? Descubra aqui em Como Sobreviver.